Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, podemos nos assentar. Hoje nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa, e a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu Jesus falando no Evangelho: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E nós fomos compreendendo que nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus, e Ele precisa ser sempre o nosso bom pastor. E no Evangelho de hoje, Jesus dá mais uma definição de quem Ele é. E é interessante que Jesus sempre utiliza de elementos do cotidiano do povo, para que o povo entenda quem Ele é. Domingo passado, falávamos que o animal que se criava na região onde Jesus vivia era a ovelha. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. E no Evangelho de hoje, ele dá mais uma definição: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. O primeiro versículo do Evangelho de hoje nos disse isso, porque também na região aonde Jesus vivia, se tinha uma grande produção de uvas. Então, o pé da uva chama videira. E pegando aquela realidade que Jesus tinha no seu contexto, no seu cotidiano, com aquelas pessoas, ele dá também um conteúdo de fé. Ele não usa somente os exemplos por si só, pelo contrário, aquele exemplo, aquela parábola, aquela metáfora, sempre tem uma finalidade: mostrar um conteúdo de fé para os ouvintes. E hoje somos nós estes ouvintes, que precisamos compreender o conteúdo de fé que Jesus quer nos ensinar. Em toda a literatura do Antigo Testamento, o povo de Deus era comparado com uma grande vinha, chamado a vinha de Deus. Mas se nós lermos o profeta Isaías, o profeta Jeremias, os próprios profetas vão dizer que a grande vinha do Senhor,
que deveria produzir o vinho doce como sinal desta alegria de um coração que faz a experiência de Deus, se tornou o quê? Uma uva silvestre e produziu um vinho amargo. E por que os profetas vão fazer esta denúncia? Porque o povo fez a opção de não acolher a palavra, de não acolher a vontade de Deus. E o exemplo mais claro de todo este processo, desta grande vinha que produziu uvas selvagens, foi a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos o maior exemplo de amor, de uma vida entregue diante de uma humanidade que rejeitou um Deus que ama, um Deus que é bom pastor, um Deus que queria que sua vinha produzisse muitos frutos, mas esta vinha renunciou à palavra do seu Senhor. E foi por isso, porque o povo não cumpriu a sua missão de ser a grande vinha do Senhor, que o próprio Jesus se tornou a vinha. Olha lá o primeiro versículo do Evangelho. O que Jesus disse? Vamos ler juntos o primeiro versículo, versículo número 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então, como a humanidade, a vinha do Senhor, renunciou à graça que ela tinha recebido da parte de Deus, o próprio Jesus se tornou esta vinha, para que através dele nós experimentássemos o vinho doce de Deus, que sacia o nosso coração com a alegria que cada um busca no cotidiano na sua vida. O meu Pai é o agricultor. Pode ser que muitos de vocês já viveram na roça, já trabalharam na roça. Qual é o trabalho do agricultor? Ele vai arar a terra, ele vai colocar o adubo, ele faz toda a preparação com a semente, para que quando chegar o período chuvoso, a semente já esteja na terra. Depois essa semente vai germinando, vai crescendo, mas aparece o mato, aparece a praga, e lá vai o agricultor para capinar, para tirar tudo aquilo que coloca em risco a sua plantação, porque a finalidade do agricultor é de ver a sua plantação crescer e produzir muitos frutos, não é assim? Quem já trabalhou na roça sabe do que o padre está falando. E nesta grande videira que era o povo de Deus, o próprio Pai não desistiu da sua missão de enviar o seu Filho para salvar esta vinha que foi perdida e que foi carcomida pela praga. E ele, como bom agricultor, manda o seu Filho, que é a videira verdadeira, para fazer o quê? Para nos resgatar daquelas ameaças do pecado que nos tira da comunhão com Deus. E a partir do momento que nós estamos fora da comunhão com Deus, nós não conseguimos produzir bons frutos. E o Evangelho agora vai entrar de maneira muito detalhada diante desta provocação que o padre está fazendo, para que cada um de nós compreendamos. Então vamos retomar aí o nosso folheto. Vamos agora para o versículo 2, que é um versículo muito importante do Evangelho de hoje. Vamos ler juntos o versículo 2? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Na grande vinha de Deus, o podão sempre passa. Não tem como. Por duas situações. Aqueles que produzem frutos precisam ser podados. Por quê? Porque a poda
fortalece a videira, e fortalecendo a videira, ela pode produzir mais frutos e frutos bons. Então ela precisa ser podada. Depois, aquela videira, aqueles galhos, aqueles ramos que não produzem frutos, o que é que o agricultor faz? Corta e joga fora. Então, no cotidiano da vida, na nossa jornada, no nosso itinerário, Jesus sempre precisa passar o podão para limpar aquilo que não presta, para retirar da nossa vida o que nos impede de crescer, o que nos impede de produzir frutos bons, o que nos impede de ajudar o outro e de colaborarmos na construção de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais justo, diante da indiferença que nós vivemos. Então, a poda necessária no cotidiano da vida é para que nós cresçamos, é para que nós fortaleçamos a nossa fé e assim possamos produzir muitos frutos. Porém, nós não gostamos das podas. Por que nós não gostamos das podas? Porque as podas doem. Quando você poda uma árvore ou um pé de rosa, logo sai aquele sumo, aquele caldo ou aquele leite do caule da planta, não é? Aquilo dali, minha gente, é a lágrima da planta. E na nossa vida também é assim. Pode ser que quando o Senhor passa o podão para nos podar, nós vamos chorar, mas é melhor chorar numa poda que é para o nosso benefício, para o nosso crescimento, do que chorar diante da situação que nos leva à perdição, que nos coloca no fundo do buraco. É melhor esse choro da poda do que chorar lá naquele lugar que vai haver sempre choro e ranger de dentes. É muito melhor chorarmos com a poda de Jesus do que chorarmos no fogo do inferno, não é assim, minha gente? E Jesus está nos orientando, Jesus está falando conosco nesse evangelho, porque Ele não quer que nós cheguemos lá. A meta de Jesus para nós é uma vida, e não é uma vidinha qualquer, mas é uma vida plena, é uma vida cheia de alegria, é uma vida cheia de sentidos. Então é necessário que cada um se permita ser podado pelo Senhor. E aí você poderia perguntar: padre, mas como que esta poda pode acontecer na minha vida? Aí vem o próximo versículo, o versículo 3 e 4, que vai nos ensinar como é feito a poda. Então vamos ler juntos o versículo 3 e o 4? Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim. O podão que o agricultor usa para nos podar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como aquela tesoura que o agricultor usa para aparar, para podar a sua plantação. E é a palavra que tem o poder de nos purificar. É a palavra que tem o poder de orientar as nossas escolhas, para que vivamos sempre ligados à videira verdadeira que é Jesus. Mas qual é o nosso problema? Nós temos uma imensa dificuldade de escutarmos a palavra do Senhor.
A primeira desculpa que nós utilizamos e que nos impede de ouvir a palavra de Deus: o tempo. Padre, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Padre, eu não tenho tempo para rezar. Eu não tenho tempo para vir à igreja. Eu não tenho tempo para adorar o Santíssimo, porque a minha vida é muito corrida. Mas tem tempo para ficar vendo televisão, para ficar no celular, para ficar batendo perna, para viajar, para ir jogar bola, para ir passear. Mas não tem tempo para as coisas de Jesus. E aqueles que não se dedicam às coisas de Jesus vão se tornando um ramo seco. E o ramo seco, o que é que o agricultor faz com ele? Corta e joga fora. Jesus está nos alertando, porque nós não podemos viver como um ramo seco. Nós devemos viver como um ramo ligado, íntimos à videira verdadeira que é Jesus, para que a palavra dele, permanecendo em nós, vai nos purificando, vai nos lavando e vai tirando toda a sujeira que nos impede de sermos um galho frutífero. E é necessário permanecer. O versículo 4 vai dizer isso: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer, minha gente, não é uma situação provisória, não é uma situação momentânea, mas permanecer significa o quê? Ser constante, estar juntos para sempre. E nós temos um outro problema, que nós somos muito inconstantes com as coisas de Deus. Esse domingo eu venho à missa, domingo que vem eu não venho. Hoje eu rezo, amanhã eu não rezo. Depois de amanhã eu leio a Bíblia, mas na semana que vem ela fica guardada lá dentro da minha gaveta. Somos inconstantes, e a inconstância nos impede de atingirmos a meta. Por exemplo, se você está doente, você vai ter que fazer um tratamento, ir ao médico, tomar os remédios, fazer os exames. Se você se torna inconstante no tratamento que o médico te passou, você vai chegar à graça da cura? Não, porque a sua inconstância vai protelando a meta final que você precisa alcançar. Então é necessário fazer o quê? Permanecer, mesmo que seja difícil, naquelas indicações que o médico passou, no tratamento, nos remédios, até alcançar o quê? A cura. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós vivemos num mundo líquido, num mundo flácido, que as pessoas já não querem mais aquilo que é permanente. As pessoas já não querem mais aquilo que é para sempre. Quantos casais chegam dizendo: não, padre, a gente não vai casar não, a gente vai ficar juntos, porque quando não der certo a gente separa e cada um pega a sua trouxinha e vai embora. Já não queremos arriscar mais a vida por uma causa grande. E é por isso que nós estamos formando esta sociedade louca, com tantos males, com tantas doenças, com tantos roubos, assassinatos, insegurança. Porque se não permanecermos na videira verdadeira que é Jesus, não iremos produzir frutos. E a palavra nos exorta a este conteúdo, a palavra nos chama a atenção, ela puxa a nossa orelha. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. E é interessante a comunhão e a intimidade que Jesus quer ter conosco. Ele quer que nós permaneçamos nele, mas ele também quer permanecer em nós. Aqui, minha gente, precisa ser um encontro de desejos, do nosso desejo de querer estar ligados à videira verdadeira que é Jesus, e ao mesmo tempo o desejo que Jesus tem de querer estar dentro de nós, dentro do nosso coração.
Mas o bonito de Jesus é que Ele nunca coloca um cabresto em nós e nos obriga. Pelo contrário, nós temos a possibilidade de escolhermos estar ligados à videira verdadeira para produzir muitos frutos, mas nós também temos a opção de não querermos viver ligados à videira verdadeira. Mas também estejamos preparados para experimentarmos as consequências que teremos de uma vida longe da videira que é Jesus. E o Evangelho, minha gente, ele é tão pedagógico, ele é tão claro, ele é tão direto, ele é tão objetivo, que ele nos aponta os dois caminhos, as consequências que teremos se fazemos a opção por estarmos ligados a Jesus, e a opção que também temos de não permanecermos ligados a Ele. Quais são as consequências e o que pode acontecer na nossa vida. Então nós vamos ver as duas consequências, para que a exortação da palavra nos ajude na purificação do coração, e passando por esta purificação, escolhamos a melhor parte. Então olha lá, versículo 6. Quem escolhe viver longe de Jesus, que é a videira verdadeira? Vamos ler o versículo 6. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Bom, paremos por aqui. Aquele que não permanece em Jesus se torna o quê? Um galho seco e um ramo seco. Quando eu rezava esse evangelho durante a semana para preparar a pregação, quando eu cheguei nesse versículo, me veio algo no coração. Quando nós andamos pela cidade, no ponto de ônibus, vamos ao mercado, encontramos as pessoas nas confraternizações, ou até mesmo no nosso trabalho. De maneira geral, como andam as pessoas? Estão alegres, animadas, felizes, confiantes, com fé naquilo que faz? A grande maioria, infelizmente, não. Você encontra as pessoas sempre cabisbaixa, triste, abatidas, reclamando da vida, cansadas. Isto é um sinal para nós, porque nós passamos por esta realidade e nós corremos este risco de sermos levados por esta enxurrada e de nos tornarmos o quê? Um galho seco. E o galho que não é nutrido pela seiva da videira, que nesta parábola é simbolizado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a seiva que alimenta a videira do corpo de Cristo, que é a igreja, e nos dá a vida nova. Se nós vamos fazendo a opção de sermos levados pela enxurrada da cultura moderna e não sermos purificados pelo poder dessa palavra, o que é que vai acontecer conosco? Nos tornaremos um galho seco. E aqueles que fazem a opção de não permanecerem no Senhor se tornarão um galho seco. E o que acontece com o galho seco? Ele será cortado e lançado fora. E aonde que é este local que ele será lançado fora? No fogo que será queimado. Que tipo de fogo que é esse, minha gente? O fogo do inferno. Não vamos nem falar. Jesus está nos alertando, porque Ele não quer que cheguemos onde?
no fogo do inferno. Não quer. Agora vem o outro lado, aqueles que estão dispostos. Vamos lá no versículo 7. Olha lá o que diz o versículo 7. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Uai, fazer igual os mineiros, né? Uai, se eu permaneço nele, tudo que eu pedir, ele vai me dar. Padre, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu rezo todos os dias, eu venho à igreja todos os domingos, eu me confesso, recebo a comunhão, e nem tudo que eu peço, Jesus me dá. O que é que está acontecendo? Entenda que Jesus te dá só aquilo que você pede, que Ele sabe que vai ser bom para você. E nós temos um problema, nós queremos um Deus mágico, nós queremos um Deus resolva problema a toque de caixa, pela varinha de condão, pum, e o problema está resolvido. Se Jesus percebe que o que nós estamos pedindo não colaborará para que nós sejamos um galho ligado à videira verdadeira, que é Ele, para produzir muitos frutos, Ele não nos considerará, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Você que é pai e mãe, tem algum pai e mãe aqui? Tem, não tem? Quando os filhos são pequenos, a meninada é custosa, quer comer muito doce, muito chocolate. A mãe e o pai, sabendo que isso é prejudicial à saúde do filho, mesmo que o filho chegue, a filha chega com aquela cara tão fofinha, tão bonitinha, tão engraçadinha, você vai dar para ele? Não, porque você ama, porque você cuida e porque você quer o bem daquela criança, não é assim? E com Jesus não é diferente. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, e se nós pedimos alguma coisa que não nos possibilita estarmos unidos a Ele, que é a videira verdadeira, Ele não vai nos conceder. Por isso que nós precisamos ter sabedoria na oração, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a pedir o que é bom, nos ajude a pedir aquilo que vai colaborar para que nós estejamos sempre ligados à videira verdadeira. Mas hoje nós temos um problema que se chama autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa prepotência, que nos diz assim: eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu não preciso rezar, eu não preciso de Deus, porque eu acho que Deus nem existe. E o versículo 5 vai nos dar um grande puxão de orelha. Vamos lá, voltemos ao versículo 5. Olha o que disse o versículo 5: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler bem forte essa última frase do versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. É aqui, minha gente, que a porca torce o rabo. Porque nós não queremos ser um galho seco para ser lançado fora, jogados no fogo. Nós queremos ser um galho ligado à videira para produzir muitos frutos. Mas nós queremos ser um galinho cheio de fruto sem Jesus.
fazendo tudo de acordo com a nossa cabeça oca, tudo do nosso jeito. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, não produzirá nenhum fruto. Uai, padre, mas eu já produzi. Se chegou a produzir, foram uvas selvagens que irão se tornar vinho amargo. E vinho amargo você joga onde? Como diz a música da Sandra de Sá, joga fora no lixo, que ninguém consegue beber. É necessário uma adesão, uma docilidade do coração, que nos permite acolher a vontade de Jesus, que é o melhor para nós, que é o melhor para a nossa vida, e permanecer ligados a esta vontade, permanecermos ligados à videira verdadeira. Não podemos permitir que a nossa arrogância, o nosso orgulho, o desejo de ser melhor do que o outro, de ser maior do que o outro, nos torne um ramo seco, porque sem Jesus nada podemos fazer. Quantas pessoas às vezes dizem assim: padre, eu trabalho tanto, a minha vida é tão árdua, é tão corrida, tantas atividades, o meu trabalho me exige tanto, mas quando eu olho para a minha realidade de família, para a minha vida interior, parece que eu não vejo frutos deste suor que é derramado dia e noite. E eu sempre digo: pode ser que o seu suor seja derramado sozinho. O nosso suor também precisa ser derramado com Jesus, no cotidiano do trabalho, nas exigências da família, na vida relacional como marido e mulher, na educação dos filhos, nas atividades que nos são confiadas a cada dia, porque sem Jesus nada podemos fazer. E muitos de vocês que estão aqui já experimentaram essa experiência e sabem do que o padre está falando, de uma entrega, de um trabalho árduo, e depois olhar para o lado e não ver fruto nenhum, porque se Jesus não permanecer em nós, e se nós não permanecemos nele, não experimentaremos o fruto da videira, o fruto da uva doce, que é capaz também de produzir um bom vinho, que nos dá a verdadeira alegria. Padre, como que eu posso permanecer em Jesus, e Jesus permanecer em mim? Na Eucaristia. Em cada Santa Missa, neste altar, nós somos alimentados com o corpo e sangue de Cristo. O pão se torna corpo de Cristo. E o que é que se torna sangue de Cristo? O vinho. O vinho é feito com quê? Uva. A uva está onde? Na videira. Gente, isso é lindo demais da conta, quando a gente vai compreendendo que a cada Eucaristia, recebendo o corpo e sangue de Cristo, Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. E se nós temos esse desejo no coração para produzir muitos frutos, podemos faltar à missa dominical? Não, porque de maneira real e concreta, Jesus permanece em nós, e nós permanecemos nele, através do que? Da Eucaristia. E é isso que Ele tem preparado para você hoje, é isso que a palavra de Deus está nos instruindo. É necessário abrir o coração para que Ele esteja em nós, e que nós estejamos nele. Qual é a grande alegria do agricultor, minha gente? Depois de uma jornada árdua, de 7, 8, 9 meses de trabalho, e fazer o quê? A colheita, não é? A alegria do agricultor é ver a grande colheita, fruto do seu trabalho e do seu suor. E qual é a alegria de Deus? A colheita.
a colheita, nós que aqui estamos, esta grande seara do Senhor, que quer permanecer nele, sabendo que ele também quer permanecer em nós, para que isso acontecendo, todos produzam muitos frutos. Quem aqui está disponível a fazer essa experiência para que na sua vida você também colha muitos frutos? Tem alguém? Tem? Que bom. Então, para aqueles que acreditam, nós vamos pedir esta graça agora a Jesus. Então agora eu te convido a fechar os seus olhos e a pensar na sua vida, a pensar no seu trabalho, no seu cansaço, na jornada que você está levando de vida, que te motiva a produzir muitos frutos. Mas pode ser que você ainda não está experimentando esta graça. Então peça a Jesus em primeiro lugar a graça de ser podado por Ele. E nós ouvimos que Jesus nos poda pela palavra. Pode ser que tem muito tempo que você não lê a Bíblia, que você não medita a palavra de Deus. Então peça a Jesus essa primeira graça, o amor, o ardor de fé, para que cada vez mais você esteja sendo orientado pela palavra dEle, que nos poda, que nos mostra o caminho, que nos orienta, que contraria também as nossas vontades. Mas nós também sabemos que o ramo que é podado, ele se fortalece, ele cresce e ele produz muitos frutos. Quantas vezes temos a dificuldade de pedirmos o que é de Deus para nós, porque nós queremos pedir para Ele somente o que é deste mundo. Mas se aprendemos a pedir o que é dele, Ele nos concederá tudo o que é dele. Ele nos concederá tudo o que é dele. E pode ser que você não tenha alcançado o que você pede, porque você não está pedindo o que é de Jesus, mas você pede o que é deste mundo. Isso também precisa ser podado, precisa ser cortado, para que a seiva da videira, que é o Espírito Santo, nutra o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. E assim, permanecendo em Jesus, e Ele permanecendo em nós, iremos produzir muitos frutos. E a alegria de colher o fruto é grande. A reação que é provocada dentro de nós diante de uma colheita de frutos abundantes, a alegria. Se você é uma pessoa amarga, se você é uma uva selvagem, se você é um vinho amargo, peça a Jesus nesta manhã a graça de se tornar um vinho doce, de se tornar uma uva doce, para alegrar a sua vida e para alegrar a vida das pessoas que estão à sua volta também. Esse é o momento da graça que Jesus preparou para nós. Mas é necessário que creiamos, que peçamos, porque Ele está no nosso meio. Sim, Senhor, Tu és a nossa videira verdadeira, e o Teu Pai é o nosso agricultor. Vem, Jesus, com a Tua graça nesta manhã, alcançar os nossos corações, Jesus, endurecidos,
Vem, Senhor, nos dar a graça da poda necessária que cada um precisa, para que cada vez mais a tua misericórdia nos alcance, a tua alegria verdadeira contagie os nossos corações, Jesus, porque nós queremos viver sempre ligados a ti. Nós queremos permanecer em ti, Jesus, para que tu também permaneça em nós.